Santos 2-1 contra o Noroeste, ainda com um jogador a mais, mesmo assim, no segundo tempo inteiro, não é? E não conseguiu ampliar o placar, né? Eu fico impressionado como o Rony tem facilidade, né? A jogada do gol, ele fez o segundo gol. Como o Rony ele tem facilidade de dar cambalhota, de dar mortal. Ele perdeu uns gols lá e não jogou tão bem, não. Mas tá bom, né? Que bom que ganharam, motivar um pouquinho o time, né? Sair daquela... Afasta um pouco da zona de rebaixamento, né? Isso por torcedor é importante. Mas a gente vê que o time num todo tá fraco, tá do mesmo jeito, não mudou nada. E o próximo jogo também vai ser a mesma coisa. E o próximo também vai ser a mesma coisa. O time tava ganhando, tava com a mais, e aí colocou o Lautaro e Tassiano, né? Não dá pra entender muito esse técnico, não. Quer dizer, dá pra entender, ele não faz nada certo. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, que não tá dando certo. Há mais de um ano ele continua fazendo a mesma coisa. E a diretoria do Santos fica vendo a banda passar, não sei se tem diretor de futebol, o pai do Neymar, alguém tem que falar alguma coisa, não é possível. Não dá mais pra esse técnico ficar. Não tem condição mais, né? O Gabigol também não jogou lá aquelas coisas, né? Fez um gol lá, mas ainda tava impedido. Não jogou. Não tem um jogador do Santos que eu falo que, pô, que legal, eu vi desenvolver, né? Nenhum. Nem os que chegaram esse ano. Somente o de sempre, né? Que é o que segura o vexame do Santos. Quem é? É o Brazão. O Brazão fez muita defesa boa, difícil. O cara cabeceou na grande área do Santos sozinho. Cabeçada forte. O Brazão teve que pular pra defender. Se não era gol ali. Se não fosse o Brazão, o Santos tinha empatado aquele jogo ali. O Noroeste tinha empatado. De repente o Noroeste tinha até ganho também esse jogo aí. Então a situação do Santos é bem difícil. Aí eu vi uma manchete hoje falando, o Marcelo Teixeira começa a se mover para trazer reforços pro Santos. Primeiro que não tem reforços. Não tem de onde trazer jogador. Segundo que não adianta trazer jogador com esse mesmo técnico. Ele vai ficar fazendo rodízio com jogadores novos que chegar, com o Lautaro e com o Tassiano e com os caras que ele gosta aí, né? Não adianta. Tô torcendo para ele sair, o Santos, que é a única solução de expectativa de um próximo mês melhor, né? Se continuar o mês de final de fevereiro, março, com o Vodiova, não vai mudar nada. Não muda, gente. Não adianta o torcedor. Eu vejo o torcedor ainda insiste em falar que tá com o Vodiova e que os jogadores é que são ruins. Não é assim, cara. Os jogadores do Santos são fracos, mas dá sim pra montar um time competitivo. Dá pra montar um time que não fique passando esse vexame, que não precisa suar, jogar como se fosse um clássico, uma Copa do Mundo contra o Noroeste, né? Contra a Chapecoense. Ai. Outra coisa que eu tava vendo o Sormani falando também do Santos, né? Da Vila Belmiro. Era 4 fileiras na arquibancada do Santos, né? Era 4 fileiras. Não, desculpa. Eram 10 fileiras só de torcedores, né? De linha de torcedores ali. Porque a vila é pequena. A arrecadação, 10 mil. Tô falando de outro jogo que teve, um jogo antes desse daí. Arrecadação de 10 mil. Putz, cara, vocês entendem pra onde o Santos tá indo? E já tá assim, na verdade, tá indo, e assim já tá há muito tempo já, né? Esse é o problema, né? Qual a expectativa minha pra próxima rodada? É zero. Expectativa zero. Pô, o que eu posso tirar de bom aí, talvez? O Miguelito tá amadurecendo, tá ganhando mais confiança, tá jogando. Tomara que de repente ele não tire, né? Ah, outra coisa que eu vi do Rolaser, o pessoal tá reclamando do Rolaser. E aí surgiu um boato que talvez o Rolaser poderia sair, que ele não tá jogando bem. Se o Rolaser passar a jogar mal, eu vou entender. Claro, nitidamente, e não vou culpar ele. Porque quando ele jogou bem, o cara tirava ele. O cara, todo jogo ele tirava ele. E ainda, muitas vezes ainda ele começava na reserva. Não dá pra entender. Aí você fala, tá bom, Rolaser não vai fazer falta, então tá bom, tira o Rolaser. Quem é que vai armar nesse time? Quem é o cara que mata a bola no peito, olha pra um lado, olha pro outro, distribui o jogo? Quem é que faz isso? Quem é que faz? Ninguém faz. Só que o jogador, pode ser o jogador que for, ele não consegue jogar num time mal treinado, que não tem entrosamento, que não tem comando, que os jogadores são muito abaixo do nível profissional. A verdade é essa. Valeu, galera. 4 minutos de vídeo é muita coisa. Tchau.